Boa noite a todos. Estamos hoje começando mais um evento do circuito online da BDH, hoje com a nossa ex-presidente Ana Paula. Eu vou iniciar apresentando o vida da BDH, da nossa instituição, e na sequência faremos a apresentação da palestrante de hoje. Ela, após a explanação, a gente pode depois trocar uma ideia, não sei como Ana se programou, se foi assim, mas normalmente você faz uma fala e no final aí a gente abre para perguntas. Eu vou compartilhar o meu vídeo da BDH. Você já pensou em fazer parte de uma rede que transforma o cuidado com a saúde através da qualificação? Saiu sem som. Estava com som, Amélia. Estava com som. Caiu de beijo? Acho que agora vai. Estava sem som. Você já pensou em fazer parte de uma rede que transforma o cuidado com a saúde através da qualificação dos espaços onde ele acontece? A ABDEH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, é uma entidade multiprofissional, sem fins lucrativos, que desde 1994 conecta pessoas, empresas, conhecimento e inovação para desenvolver ambientes de saúde mais eficientes e humanos. Presente em mais de 20 estados e com mais de 900 associados, reunimos arquitetos, engenheiros, gestores, médicos, enfermeiros, estudantes e outros profissionais da saúde. Com uma agenda ativa de palestras, visitas técnicas, congressos e produção de conteúdos, promovemos educação continuada e fortalecemos as conexões entre quem planeja, projeta, constrói e gerencia os espaços de saúde em todo o país. Ao se associar, você tem acesso a experiências únicas de aprendizado, parcerias estratégicas, visibilidade para o seu trabalho e oportunidades reais de crescimento profissional. Na ABDEH, você não só participa, você influencia o futuro da infraestrutura da saúde no Brasil. Junte-se a nós. Acesse abdeh.org.br e descubra como integrar essa rede que promove o desenvolvimento de ambientes de saúde eficientes e comunidades saudáveis. Doris, então, assume a partir daqui. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui com o Circuito ABDH Online, que tem como objetivo, nesse primeiro ano, a gente conhecer os ex-presidentes da ABDH. E temos nessa jornada já passado por diversas pessoas do Conselho, e hoje estamos aqui com a Ana Paula Nafá-Pérez, que é a nossa presidente passada, e a gente tem muita honra de tê-la aqui, Ana. Eu vou ler só um pouco o currículo, né, de Ana. A proposta, primeiro, do circuito é a gente conhecer a pessoa, né, quem foi o nosso ex-presidente, né, um pouco da sua história, e também que ela possa, na sua fala, trazer um pouquinho das experiências na BDH, né, o que marcou a sua história, o que você se lembra. Então, a ideia é fazer um bate-papo mesmo e também trazer um pouco do conteúdo. Então, Ana Paula graduou-se em Arquitetura e Urbanismo em 93, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e iniciou sua carreira profissional na área da saúde na empresa Leitner Arquitetura, isso? É Leitner.
Leitner Arquitetura, onde atuou por 3 anos trabalhando em projetos como o Hospital do Servidor Público Estadual e o Hospital AC Camargo. Iniciou seu trabalho na Bros Consultoria e Arquitetura, onde trabalhou por 10 anos, participando da elaboração de projetos de unidades hospitalares de grande porte, como coordenadora de projetos. Com mais de 30 anos dedicados a projetos na área de saúde, desenvolveu ao longo desses anos, desde planos diretores a projetos executivos de grandes hospitais e clínicas no Brasil e exterior. Desde 2005, é sócia e atua como diretora comercial de novos negócios da C+A Arquitetura para a Saúde. Neste período, produziu projetos, desde a sua fase inicial de concepção até projetos executivos e de ambientação de edifícios com diferentes temáticas, que somam aproximadamente 1.000 metros quadrados. 1.000 não, desculpa. 1 milhão. Desenvolvendo mais de 300 unidades médicas e atuando na reforma e construção de mais de 120 hospitais. Na área institucional, foi diretora regional de São Paulo, da BDH, de 2011 a 2013, vice-presidente executiva 2014 a 2017, presidente da BDH 2022 a 2024, presidente do 5º Congresso da BDH em São Paulo em 2012, palestrante do ADEH, durante a Feira Hospital em São Paulo, em junho de 2012, palestrante Medical Management Brasil, ocorrida em São Paulo em novembro de 2013, palestrante nos congressos internacionais do FHE, realizado em Buenos Aires, Argentina, 2014, e em Cape Town, na África, em 2024. Bem-vinda, Ana, fique à vontade para compartilhar um pouquinho aí da sua história na BDH, e somos todos ouvidos. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar da minha história, eu acho que a ideia é realmente falar mais sobre isso. Vocês estão enxergando aí a apresentação? Está aparecendo já para vocês? Sim, Ana. Tá, então tá. Escolhi uma temática para falar do... O meu currículo eu vou passar, porque a Dori já falou. Mas eu escolhi uma temática para falar, além do meu trabalho na BDH, que é uma coisa que me orgulha muito e que me dá muito prazer pelos amigos, principalmente, que eu fiz, pelas conexões. Eu escolhi falar de um projeto que a gente fez pela C+A Arquitetura, que é o DF Star, já que no ano que vem a gente vai ter o nosso congresso aí em Brasília, e talvez seja uma oportunidade da gente conhecer essa unidade na visita técnica, né, Doris? Então, resolvi falar um pouquinho desse projeto e falar de como nasce um projeto de um hospital Greenfield, que é uma coisa que realmente, eu acho que a síndrome do papel branco é sempre uma questão para o arquiteto, qualquer que seja ele, né? O início de um projeto é sempre complexo. Então, falar um pouquinho da minha história da BDH, eu comecei na BDH em 2011, a convite do Bros, que está aqui, que me orgulha muito. O Bros é meu grande mestre, eu trabalhei com ele por 10 anos na Bros. E antes, como a Doris falou, eu trabalhei na Leitner, que era o antigo sócio do Bros, o Leitner, né? A Bros era Bros dos Santos e Leitner, depois ficou Bros e Leitner por muitos anos, e aí... não sei a data exata, mas virou Bros, e eu comecei a minha vida profissional na Leitner e depois fui trabalhar com o Bros, né? A minha trajetória, assim, de trabalho com a saúde foi uma escolha, não foi um acaso, né? Tem muita gente que acaba sendo um acaso, por conta de estágio, por conta de trabalho, acaba se apaixonando pelo tema da saúde. Eu não, eu, na verdade... Comecei a minha vida, assim, acadêmica, pensando em ser, acadêmica não, de estudante, né, de graduação, como pensando em ser médica, né, eu queria fazer medicina, e aí no terceiro colegial acabei, na minha época era colegial ainda, hoje é ensino médio, eu acabei optando pela arquitetura, porque vi que realmente medicina não era a minha vocação, e aí eu escolhi fazer saúde. Então, desde a escola, desde a faculdade, eu busquei um estágio na área de saúde. Eu comecei na Leitner, porque foi uma busca realmente, procurar um escritório que fizesse saúde. E
acabei me graduando e trabalhando com ele, sendo efetivada, eu comecei fazendo estágio lá, depois virei arquiteta, e depois eu recebi um convite da Bros para ir trabalhar com o Bros, e fiquei 10 anos, comecei como arquiteta júnior lá na Bros, e terminei como coordenadora, e depois montei a C+A Arquitetura. Mas a minha vida dentro da BDH começou em 2011, o Bros me convidou para trabalhar, para me associar à BDH na época, e eu me associei, acredito que tenha me associado em 2009, e depois em 2011 virei diretora da Regional São Paulo, né? A primeira oportunidade que eu tive de encontro com a turma da BDH foi no Congresso de Brasília, que, se eu não me engano, deve ter sido em 2010, eu acho, ou 2008, e aí comecei a frequentar os eventos e virei diretora regional em 2011. A BDH era bem diferente nessa época, nós éramos muito menores, né, muito menos associados. E sempre foi um trabalho que me deu muito prazer, porque me trouxe muitos amigos, me trouxe muito conhecimento, e eu acho que a gente acaba conhecendo muito do mercado da saúde dentro da BDH. Eu acho que isso deu para mim um estofo, né? A gente fica, eu acho que mais consegue manejar melhor o mercado, tendo conhecimento de todas as possibilidades, de todos os fornecedores. Eu acho que isso foi muito importante para o meu crescimento profissional, né? Em 2012, a gente fez o congresso aqui de São Paulo, eu fui presidente do congresso aqui de São Paulo, do 5º congresso, para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente fez o 10º congresso, né, esse daí foi o 5º congresso, e a gente conseguiu reunir 250 pessoas nesse congresso, que na época foi uma glória, né? Foi muita alegria nesse dia. E depois, na gestão do Márcio Oliveira, eu fui vice-presidente financeira, de 2014 a 2017, cuidando do dinheiro da BDH, né? E cuidando de várias coisas também, porque quando a gente é vice-presidente, a gente não cuida só de uma pasta, a gente acaba cuidando, ajudando o presidente em todos os momentos ali, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante quando a gente trabalha como vice-presidente junto com o presidente, é que a gente forma um grupo bastante coeso durante a presidência, né? E as ações são ali de um grupo, não é só de uma pessoa só. E isso é muito legal. E em 22 virei presidente da BDH no Congresso de Recife, que foi o nosso 9º congresso, né? E fiquei até a sucessão com a Doris, que assumiu em outubro do ano passado, né? Depois do nosso 10º congresso realizado lá no Rio de Janeiro. E queria parabenizar, primeiro agradecer a Doris pelo convite, aí a Amélia, a Fernanda, e segundo, parabenizar pela gestão que está sendo maravilhosa. Eu acho que a gente está cada vez mais ampliando o potencial da BDH, e isso deixa todo mundo que trabalhou pela BDH muito feliz, né? Não sei, meninas, se vocês querem perguntar como vocês querem fazer com a dinâmica. Posso ir tocando a apresentação? Está ótimo, pode ir tocando assim. Então, tá bom. Falar um pouquinho da C+A, né? A gente criou a C+A em 98, tá? Com o propósito de realmente só trabalhar na área da saúde, criar uma empresa de excelência na área da saúde, né? E mais uma vez agradecer ao Bros por todo o conhecimento que a gente construiu, né, e que ele nos ajudou aí na nossa vida profissional. Sem dúvida nenhuma, ele foi o nosso maior mestre, tanto meu quanto da minha sócia, Carol. Eu tenho uma sócia, Ana Carolina, que trabalhou com o Bros, acho que 20 anos, eu trabalhei 10, mas a Carol acho que trabalhou 20 anos com ele. E a C+A, o nome da C+A é inspirado nas iniciais do nosso nome, C de Carolina e A de Ana Paula, tá? Mas hoje a gente ressignificou a C+A e a gente quer que seja uma empresa que seja longeva e que tenha continuidade aí no mercado da saúde. Esse é um pouco dos nossos números, 1 milhão de metros quadrados desenvolvidos.
já trabalhamos em 120 hospitais, 400 centros médicos, e hoje a gente tem um grupo de 40 profissionais especializados que trabalham conosco, em colaboração com a CNASA. Aqui um pouco dos nossos clientes, e falar um pouco do hospital, né, como aí o nosso grande objeto de trabalho, e eu tenho muito orgulho, eu acho que a gente tem, quando a gente trabalha com a área da saúde como um todo, a gente acaba contribuindo muito para o crescimento do nosso país, né, que é um país tão grande, tão cheio de discrepâncias, né, de diferenças, e eu sempre falo, sabe, que São Paulo não é o Brasil, né, o Brasil tem muito que crescer, tem muito que construir ainda, e a gente quer muito contribuir, principalmente na área da saúde, né. E falando um pouco do hospital, né, eu trouxe aqui um pouco do significado da palavra hospital, que surgiu no português no século XVI, influenciado por uma palavra francesa, hospital, derivada do latim, que significa hóspede, hospitalidade, lugar de acolhimento. E é tudo que a gente vem trabalhando hoje em dia, né, ressignificar aí o edifício hospitalar para um edifício de saúde. E eu sempre, a gente aprendeu com o Bros que o paciente não pode ser paciente, ele tem que ser cliente, né, porque paciente induz a que a pessoa tem que ter paciência, que tem que esperar, e não é esse o objetivo realmente numa unidade de saúde, né? A gente vem trabalhando nessa ideia de que o edifício tem que ser um edifício de saúde e não um edifício para tratar de doenças, mais do que tudo. E para que ele seja um edifício de saúde, ele tem que ser um edifício saudável. E eu acho que a grande contribuição do arquiteto com a saúde desse país tão grande é realmente criar edifícios que gerem saúde, né? E eu venho falando sempre muito isso, em todas as palestras que eu dou, em todas as aulas que eu dou, é que todo mundo pensa em trabalhar o edifício de saúde como um edifício que gere saúde. E para isso, o que ele precisa ter? Ele precisa ter uma iluminação adequada, ele precisa ter uma ventilação adequada, ele precisa ser operacionalmente funcional e precisa ter métricas adequadas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer da apresentação. Então, é nesse sentido que a gente cria todo um desenvolvimento de edifício saudável, edifício que gera saúde. O Hospital DF-Star, ele é um hospital, é um projeto que a gente iniciou em 2016, tá? Esse projeto começou em 2016, e ele, na verdade, ele era um esqueleto de um hospital, ele tinha um esqueleto estrutural no início dele, que a Redditor comprou da Unimed Brasília, era um pedacinho do hospital, e a gente, a partir dessa estrutura, que era só uma estrutura, eram pilares e lajes, a gente fez uma complementação dessa edificação, tá? E aí fizemos o projeto do DF-Star 1, né? Em 2016 a gente começou o projeto e o hospital foi inaugurado em junho de 2019, com 120 leitos, né, e uma área de 26 mil metros quadrados. Eu vou passar um pouquinho para vocês isso, mas aqui a localização dele em Brasília, né, aqui o desenho do plano piloto do Lúcio Costa, e onde essa bolinha vermelha, onde ele está localizado. Ele tem uma área de terreno de 17 mil metros. A gente está numa região de Brasília, que é onde realmente ficam os hospitais, e que tem um gabarito bastante baixo. Então, a gente só consegue fazer 2 andares nessa região de Brasília. O DF-Star tem 4 andares, são 2 subsolos e 2 andares superiores do térreo. E ele nasceu com 26 mil metros em 2019, e agora em 2022 a gente concluiu o projeto de expansão dele para 52 mil metros quadrados. Ele dobra de tamanho nos próximos anos, né? E nasceu com uma capacidade operacional na primeira fase de 112 leitos, sendo 30 leitos de terapia intensiva. Falando um pouco do projeto
Do partido arquitetônico do DF-Star, a gente tem ele disposto em 3 blocos, com 3 pavimentos cada. Na verdade, são 4 pavimentos. A gente tem 2 subsolos e 2 pavimentos superiores, térreo, primeiro e segundo, 3, aliás. E a gente sempre busca organizar os setores por afinidade e pensando muito no circuito interno, tanto do colaborador quanto do cliente, tá? Então, essa é sempre uma ótica dos nossos projetos de arquitetura, pensar muito nessa questão do lean, da circulação, de como o paciente entra na unidade, como ele vai percorrer esse percurso, né? E o DF-Star foi muito pensado nisso, a gente tem pátios internos, ele é um hospital de categoria Star, então ele tem uma consideração toda especial aí com o tratamento do cliente e do acompanhante, da equipe médica também, que é um dos principais clientes da Redditor, e a gente fez todo um circuito pensando nessa circulação. Aqui um pouco da situação dele, né, a fase 1, que é a fase que foi inaugurada em 2019, que hoje está operando, tá? A fase 2 está sendo construída hoje, a gente já está com a superestrutura da fase 2 pronta, e a fase 3 é a fase posterior, assim que complementar a fase 2, a gente entra com a fase 3. Aqui eu mostro um pouquinho da questão da fase 1, né, isso é o que está edificado hoje, o acesso principal, o acesso social é aqui, o acesso de urgência aqui, e aqui o acesso de serviço e veículos. E no futuro, o acesso social vira aqui no centro, tá, na fase 2, e depois na fase 3, que é uma complementação da fase 2. Aqui a perspectiva de como ele vai ser na sua conclusão final, né, fase 1, 2 e 3. As perspectivas, a gente está aqui comigo hoje o Hamilton, que trabalha com a gente, né, hoje ele é um dos principais arquitetos lá da C+A, trabalhou na Bros também, né, Hamilton? E ele que concebe as nossas fachadas. A gente fez todo um tratamento aqui no DF com relação à insolação. Isso daí é sempre uma ótica também importante nos nossos projetos, é a questão da insolação e da ventilação. A gente estuda muito essa questão da insolação, de tirar o sol muito forte de dentro da unidade, através de brises, através de realmente recursos arquitetônicos que possam garantir que entre dentro da unidade uma insolação, assim, confortável para o usuário, né, para o cliente, e a gente trabalhou muito isso aqui no DF-Star, criando sombreamento, criando esses elementos de fachada. Aqui dá para ver um pouquinho melhor a fase total dele, né, quando ele estiver totalmente concluído, tá? E aqui um pouquinho do corte. Então, aqui a gente consegue ver exatamente os 2 subsolos, né, a gente tem um segundo subsolo, onde parte dele é ocupado com a radioterapia, tá? O DF-Star é um hospital que tem uma especialidade oncológica, então a gente tem um parque de máquinas para oncologia bastante grande aqui, inclusive a gente tem um Gamma Knife, que foi um dos primeiros que foi instalados no Brasil, foi aqui no DF-Star. A gente tem uma área de oncologia de quimioterapia também bastante grande de infusão e leitos oncológicos, né, específicos para oncologia. Mas toda essa parte de radioterapia, por conta do peso dela, ela fica no segundo subsolo. E aí a gente vem desenvolvendo o hospital a partir desse desenvolvimento desse setor de radioterapia. Aqui a gente consegue ver um pouquinho do que ele vai ser na sua fase completa, né, na fase full, que a gente chama. Então, no segundo subsolo, a gente tem esse parque de imagens, né, de tratamento e terapia de oncologia, de radioterapia, medicina nuclear e a parte de laboratório também, e um pouco da parte de apoio e os estacionamentos, que acontecem aqui no segundo subsolo, né. No primeiro subsolo, a gente tem grande parte da parte de apoio, né, tudo que é marronzinho são os apoios, então a gente tem o serviço de nutrição e dietética, almoxarifado, farmácias, vestiários de
colaboradores, tá? Toda a parte de energias também aqui. E a parte de ressonância e tomografia, que fica nessa parte central, sempre conectando os elevadores, tá? Sempre pensando também nesse fluxo de caminhamento do cliente dentro da unidade. Então, sempre que a gente vê um setor, principalmente de imagens ou pronto atendimento, a gente tem sempre um bloco de circulação vertical conectando ele ao acesso principal. Aqui o acesso principal, o térreo, né, é o primeiro pavimento da unidade. A gente tem um lobby, que depois vocês vão ver, é um lobby que tem um pé direito triplo e que foi todo feito um tratamento, tanto de insolação quanto acústico, para que esse lobby tenha um conforto, né, um conforto para o usuário na entrada do hospital, que ficou super interessante o resultado técnico disso. Conectado ao lobby, a gente tem o restaurante. Essa é uma das características dos hospitais Star, é realmente ter um restaurante diferenciado, em que a gente possa até receber clientes de fora, por isso que ele fica conectado ao lobby. E as internações, né, as UTIs, que a gente tem parte das UTIs no térreo, e uma internação aqui, e a parte de emergência, serviço de urgência, que a gente tem hoje na parte existente. Eu até fiz uma aula para a Doris uma vez falando sobre esse serviço de emergência aqui do DF Star, que é interessante, porque aqui eles usam o sistema de fast track, então é todo um trabalho de operação diferenciada, e na fase 2 a gente tem uma unidade toda focada na saúde da mulher, tá? No primeiro pavimento, a gente tem uma grande parte oncológica no bloco existente, tá? Isso já, quando o hospital tiver full, hoje essa parte oncológica está um pouco mesclada, né? Porque hoje a gente só tem essa fase 1. Temos uma área de internação, tanto aqui na fase 1, quanto na fase 2 e 3. Aqui a gente consegue ver bem os pátios internos, então em todo o hospital, tanto na fase 1 quanto na fase 2 e 3, a gente tem esses pátios que promovem essa ventilação e iluminação natural para a unidade, e que também fazem com que a gente consiga ter grande parte dos ambientes iluminados naturalmente, parte do térreo. E isso também traz um ganho enorme para o projeto de arquitetura, e para quem vive o dia a dia da unidade de saúde, eu acho que isso é um ganho enorme para a qualidade de vida das pessoas. E no segundo pavimento, que é o nosso último pavimento útil, a gente tem grande parte do hospital, já na sua fase 3, dedicado ao centro cirúrgico, tá? Assim, 60%, mais de 60% do pavimento, e o restante com UTI e internação. Aqui um pouquinho dos leitos, né, como é que acontecem os leitos. Na fase 1, né, a gente tem 54 leitos de UTI, 67 leitos de internação, total de 121 leitos. Aqui um pouquinho do balanceamento dos leitos. É interessante a gente ver que nesse cliente em especial, a gente tem sempre um balanceamento perto de 40% dos leitos de UTI, por uma questão de market share dele, né, e aqui já um pouquinho falando de métricas, né, esse é uma métrica que já é estabelecida por esse cliente, mas quando a gente tem um cliente que não tem esse tipo de métrica, eu acho que é uma das responsabilidades do arquiteto, buscar essa informação, né, qual que é a métrica que você vai querer de percentual de UTI versus leitos de internação. Outra métrica importante é quantas salas de cirurgia você vai ter versus leitos de internação, né? Por que isso? Porque, dependendo da especialidade do hospital, você tem que atribuir essa métrica. Se é um hospital mais cirúrgico e que vai atender especialidades mais complexas, como neurologia ou cardiologia, ou mesmo oncologia, a grande parte é clínica, mas parte é cirúrgica também, você tem que ter um percentual maior de salas de cirurgia e mais leitos para que essas salas de cirurgia, na verdade, girem, né? E se você tem um hospital com perfil mais clínico, ao contrário do perfil cirúrgico, aí você tem que ter muito mais leitos do que salas de cirurgia. Então,
uma das responsabilidades, eu acho que do arquiteto, é entender um pouco essa dinâmica do cliente, montar um programa de necessidades baseado nisso, né, nessas avaliações, quando o cliente não tem. No caso da Redditor, ele já vem com tudo pronto, o programa de necessidades eles trazem para a gente. Mas a gente sempre tem a oportunidade de trabalhar com outros clientes que não vêm com isso pronto. Então, uma das questões que a gente fala sempre é essa questão da métrica, que é muito importante. Aqui um pouco da área, né, das áreas que a gente vai ter em cada uma das fases do DF. Na fase 1, a gente tem 28 mil metros, na fase 2, 15 mil metros, e na fase 3, 6.900, 7 mil metros, totalizando 51 mil no final, na conclusão das 3 fases. Falando um pouquinho da fase de projeto, né? Projeto conceitual. O que é o projeto conceitual para a gente, lá na C+A? E cada um tem o seu jeito, né? Eu estou relatando aqui um pouquinho do jeito que a gente trabalha, né? Isso é uma coisa que a gente trouxe, um ensinamento que veio lá da Bros, que é o programa físico que a gente faz. A gente tem um modelo que a gente faz de programa físico no próprio Excel, em que a gente lista todos os ambientes, coloca a quantidade dos ambientes, tamanho, né, comprimento e largura dos ambientes, isso daqui conforme a RDC número 50, e atribui também fatores de correção de circulação, tanto vertical quanto horizontal para esses ambientes. Para que isso? Para a gente ter no final uma área total dos setores, né? E isso ajuda muito a gente no trabalhar o projeto conceitual, que é isso, é um projeto de manchas ainda, em que a gente não tem layout, mas que a gente faz a inter-relação dos setores. E isso, quanto mais preciso a gente tiver o projeto conceitual, mais rápido a gente consegue chegar no melhor resultado de estudo preliminar, né, que é a próxima fase. E aí, uma pergunta que eu deixo: como você determina a área dos setores de um hospital e suas inter-relações, né? A gente faz dessa forma, né? A gente tem métricas que a gente criou aí no decorrer desses 30 anos de trabalho no mercado de saúde. Então, eu e a Carol, a gente sempre foi muito ligada nessa questão de métricas. Então, cada projeto que a gente faz, a gente busca tirar essa métrica. Então, quantos metros quadrados de almoxarifado a gente precisa para tantos leitos, quantos metros quadrados de farmácia a gente precisa para tantos leitos, né? E, além disso, entender um pouco a dinâmica das esperas, da quantidade de recepções, de blocos de recepção que a gente precisa ter, para que a gente acerte o máximo possível para o nosso cliente. E nesses 30 anos, eu acho que de estrada na saúde, o que mais trouxe clientes para a C+A foi o acerto dos nossos projetos. Foi o quanto os nossos projetos trouxeram de sucesso para os nossos clientes. E aí, esses clientes que tiveram sucesso é que trouxeram outros clientes, indicações de outros clientes, e assim a gente foi crescendo muito, né? E eu acho que é isso, é a responsabilidade, mais do que tudo, é você estar de mão dada com o teu cliente, entendendo o que ele precisa e fazendo uma unidade dentro dos parâmetros do que ele precisa. Eu acho que é isso que traz o sucesso para a unidade de saúde. Aí, falar um pouquinho do estudo preliminar, que é a próxima fase que a gente faz, depois do projeto conceitual. E aqui a gente trabalha, além que, na verdade, o estudo preliminar, esse é o resultado, né? Esse desenho de compartimentos com mobiliários e tudo, já com determinação de escadas, elevadores, quantificação de elevadores, a análise do corpo de bombeiros, de como a gente vai dispor essas circulações verticais para que a gente tenha o percurso máximo percorrido, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá na C+A, essa questão da análise legal do corpo de bombeiros, para que a gente consiga efetivamente ter todos os itens de atendimento da norma aí atendidos no estudo preliminar, bem como os itens de legalização, que são os parâmetros de prefeitura e vigilância sanitária. Então, aqui no estudo preliminar, a gente mergulha muito na parte legal, né, na parte de parâmetros legais, de
vigilância sanitária, prefeitura, corpo de bombeiros, e quando o cliente tem, no caso da Redditor, a Redditor tem uma norma interna deles de parâmetros, que a gente mergulha aqui também para atender todos os parâmetros do cliente, tá? Então, esse é o estudo preliminar. E aí, o projeto básico, no projeto básico a gente começa a ampliar esse projeto, né, e eu trouxe um pedaço aqui da prancha do térreo do projeto básico, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha nisso, né. Aqui na planta guia, dá para ver direitinho que este andar foi dividido em 4 quadrantes, e cada uma dessas pranchas trabalha um desses quadrantes. E aí, cada uma dessas tabelas está relacionada com este quadrante, e depois a gente acaba tendo uma prancha geral do andar, em que a gente contabiliza todos os itens do andar, né? O projeto básico para a gente é uma fase do projeto bastante importante, porque a gente tem todas as entradas dos projetistas, né, de instalações, não só de instalações como estrutura, fundações. Nesse projeto em especial, a gente trabalhou com 27 projetos, tá, além do nosso, então a gente teve que compatibilizar 27 projetos, olhar um por um, entender as suas relações, entender onde a gente estava tendo algum tipo de interferência e corrigir isso, tá? E aqui a gente faz no AutoCAD, a gente não estava trabalhando no BIM, então realmente dá um trabalho enorme e a gente começa a enxergar toda essa compatibilização no projeto básico. Por isso que a gente faz essa divisão em quadrantes e amplia a escala de trabalho, para que a gente possa olhar isso com mais critério, né? Então, aqui o projeto básico é essa importância que tem dentro do escritório. E o projeto executivo, falando um pouquinho, né, do que foi o projeto executivo do DF-STAR, a gente tem mais de 2.000 pranchas A3 de detalhamento nesse projeto, para vocês terem uma ideia do tamanho de volume de trabalho desse projeto, e isso só na fase 1, tá? E a gente teve a compatibilização de todas essas disciplinas junto com o nosso projeto. Então, realmente, assim, não tem como a gente excluir o projeto básico, porque no projeto básico a gente já começa a compatibilizar todas essas disciplinas, e depois, no executivo, aí que a gente formata o final do executivo, a gente tem um projeto compatibilizado com todas essas disciplinas, e, além disso, a gente faz uma outra fase depois do projeto executivo, que chama Liberado para a Obra, que é, na verdade, o projeto todo compatibilizado e já com todas as intercorrências solucionadas, tá? E falando um pouquinho da ambientação, é meu último tópico aqui, a gente tem uma equipe dentro da Semaisac que trabalha especificamente ambientação com designers, e a gente se preocupa muito com isso, né? As nossas unidades têm sempre uma preocupação com essa questão da ambientação, porque realmente a gente entende que, eu nem vou falar em humanização, mas eu acho que o que você puder agregar de bem-estar para aquele usuário que está lá, o dia a dia do hospital, internado, às vezes uma semana, às vezes um mês, 2 meses, e eu mesmo venho vivenciando isso hoje em dia, né, estar numa unidade hospitalar, e quase que morar lá dentro, o quanto é importante você ter uma ambientação, o quanto é importante você ter controles dentro do quarto, o quanto é importante você ter insolação correta, e você ter um ambiente agradável em que você possa, pelo menos, trazer um pouco de alegria para a sua vida. Isso é muito importante dentro de um ambiente de saúde, tá? E aí, falando um pouquinho do conceito que a gente usou aqui no DF-STAR, que é o conceito do cerrado, que o cerrado é um dos mais antigos biomas do nosso país, e é extremamente rico, né? Brasília foi implantada nessa região de cerrado, e ela é uma região extremamente, que tem uma biodiversidade enorme. Então, a gente fez o nosso tema da ambientação do DF-STAR, ele é baseado realmente na biodiversidade do cerrado,
E nós trouxemos esse estudo de cores, que vem aí desse conceito, né, dessa região do Cerrado, para dentro da unidade do DF Star, sempre procurando usar nos revestimentos essa paleta de cores que trouxesse para esse conceito de ambientação, tá? Aqui, um pouco das referências arquitetônicas do lobby, né, que a gente trouxe. Essa é a perspectiva do lobby. E aqui é o resultado final do nosso lobby, tá? Na primeira fase, sempre na primeira fase. Aqui é um pouquinho do estudo do nosso restaurante, tá? As referências, e a gente também sempre busca convidar um artista local para contribuir com a gente nos nossos projetos. E no DF Star, a gente teve um artista contribuindo conosco, desenhando toda essa parte de ladrilho hidráulico, de azulejaria que a gente tem dentro da unidade. E ele fez muito, assim, focado e inspirado nas formas de Brasília. Então, isso traz uma conexão para as pessoas que moram na cidade com a unidade de saúde, que é muito bacana. Aqui é a perspectiva do restaurante. E o resultado final do restaurante, nosso painel mudou um pouquinho no final, mas é resultado desse trabalho que a gente fez junto com esse artista local. Aqui um pouco das circulações, né? Essas são as perspectivas. E aqui um pouco do resultado final, que é um consultório e as circulações do hospital. As internações, esse daqui é um quarto de UTI, esse é um quarto de internação. O centro cirúrgico, sala de cirurgia e recuperação pós-anestésica. E aqui a parte de imagens do nosso hospital. E é isso que eu queria apresentar para vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de mim, e estou à disposição de vocês. Ana, apresentação linda. Assim, eu posso dizer que eu tive lá em agosto, conheci, tive a honra de Rita me levar na obra, na fase, e depois no prédio, e isso que você traz, de sentir o bem-estar, de sentir acolhimento, é verdadeiro, assim. Você entra nas salas de espera, vê os pátios internos, né, o paisagismo, as cores que vão aparecendo em cada espaço. Então, isso realmente faz a diferença, né, no acolhimento e no processo de cuidado do paciente. Então, verdade, a Rita entrou. E a Rita aí, ó. Oi. Estava aqui ouvindo. É o meu testemunho que realmente, assim, o projeto tem essa inspiração. E que abrir aqui, quem quiser já fazer a pergunta, pode já ir falando, ou então levantando a mãozinha, que a gente vai aqui fazer as perguntas mesmo no ao vivo. Marcinha, já levantou a mão. Ei, dona Ana, tudo Oi, bem? querida, tudo bom? Tudo jóia. Eu também tive o prazer de visitar a sua obra, né, que ficou maravilhoso. E aí, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, se no momento que vocês estavam projetando, já foi pensada a expansão, ou isso veio depois? Como é que foi esse? Na verdade, a gente projetou essa expansão desde o começo, né? O terreno já... eu acho que logo depois que a gente fez o estudo preliminar da fase 1, a gente começou a trabalhar a expansão já. Então, isso vem desde o primeiro projeto. E a gente planejou várias expansões, a Rita está aqui, a gente ia fazer tudo numa expansão só, depois fizemos fase 2 e fase 3, de várias formas, né, Rita? Foram vários estudos de expansão. Mas, assim, a gente tem muito orgulho, Márcia, de fazer isso planejado, mas eu tenho muito orgulho do sucesso do DF Star, por isso que eu quis trazer ele aqui, que foi um projeto que foi um enorme sucesso para a Redditor, né, e que fez com que viabilizasse essas expansões, porque o difícil é você abrir uma unidade e essa unidade demorar a pegar, porque às vezes acontece, né,
Não é sempre que uma unidade padrão STAR, que não recebe todos os planos de saúde, que, né, é todo um cliente diferenciado. Então, a gente sempre fica um pouco preocupada com isso. E no caso do DF Star, quando ele foi inaugurado, já estava quase que todo cheio, e isso viabilizou a expansão, isso que é bacana, né? Então, acho que sim, a gente sempre planejou, mas teve vários modelos, tá? Então, é isso que a gente fez vários modelos de expansão em diversas fases do projeto. E até agora a gente está trabalhando um pouquinho isso. Agora a gente está trabalhando no projeto do DF3, mas a gente planejou desde o começo. Melissa levantou a mão. Pode falar, Melissa. Quanto tempo de execução desse projeto? Desde a hora que chegou até a entrega do executivo e para a obra? Esse projeto, Melissa, normalmente a gente faz o projeto com um prazo com a Redditor acordado de em torno de 6 a 7 meses de desenvolvimento do projeto, tá? Esse é o nosso prazo acordado aí com a Redditor. E às vezes acontece, mas nesse projeto em especial a gente revisou até o dia da inauguração, quase. Tá, a gente revisou várias coisas, modificamos várias coisas. Eu acho que cada dia a gente vai, junto com o nosso cliente, a gente vai evoluindo nos quereres, nos poderes, né, no comprometimento nosso com o custo da obra também tem essa questão, então a gente está sempre tentando viabilizar a questão de custo. Mas, assim, o projeto final, a primeira entrega do projeto executivo de LO que a gente faz normalmente 7 ou 8 meses, tá? Mas aí depois a gente tem várias, no caso do DF Star, a gente teve várias reengenharias, que é isso, é a nossa tentativa de viabilizar economicamente o bonito dentro do budget. Tá? Eu tenho uma pergunta. Alguém que levantou a mão, quer falar? Quer perguntar? Eu vou perguntar aqui. Ana, eu queria saber, assim, o que você tem visto? Você está fazendo vários hospitais, né? Em vários lugares. O que você tem visto de perfis assistenciais diferentes ou tendência dentro de novas estruturas de saúde no Brasil? Isso é super importante. Até você tinha me falado de dar uma aula, né, para o nosso... Eu quero falar do futuro do hospital, da unidade de saúde. Eu tenho, né, a gente viaja o Brasil todo, e semana retrasada eu estive em Aracaju visitando um hospital público estadual, né, e hoje a gente vê um perfil assistencial, e esse hospital em especial não é projeto nosso, né, eles chamaram a gente para fazer uma expansão. E ele nasceu sendo, esse projeto em especial, eu trabalhei lá na Broslin há muitos anos atrás, e ele chama Hospital de Urgência de Sergipe. Então, o que você entende? Que é um hospital só para tratar urgência. Quando você chega lá, você vê que 70% da população que está lá internada, e gente no corredor, aquele caos que a gente está acostumado, tem perfil clínico, né, porque a pessoa está lá há mais de 20 dias internada, numa internação, não precisou de uma cirurgia, não precisou de nada, então a pessoa tem perfil clínico, né, e a gente não olha isso, Doris, né, eu acho que, assim, tem uma falta de conhecimento, por isso que eu falei muito disso, da gente ajudar o nosso cliente com a determinação do perfil dele, porque a gente tem regiões hoje no Brasil que você claramente enxerga que são regiões que estão envelhecendo mais, né? A população está ficando mais velha, você tem uma população de idoso muito grande, você vai ter um perfil assistencial clínico muito mais que cirúrgico, né? E hoje a gente ainda faz muito hospital cirúrgico, então eu acho que isso é uma tendência, eu acho que a gente vai ter mais unidades clínicas para atender essa população que está ficando idosa, e que bom que a gente está ficando idoso, sinal que a gente está conseguindo, né, dissipar algumas doenças que matavam as pessoas cedo, estamos conseguindo cuidar mais da população, principalmente na questão cardiovascular, oncológica, né, que a nossa taxa de mortalidade está se elevando, né, que as pessoas morrem muito mais velhas, sinal que a nossa saúde está melhorando, na verdade. Então, eu acho que a gente muda um pouco
daqui para frente um pouco do perfil assistencial e a gente vai ter muito hospital com perfil clínico. Acho que sim, acho que essas unidades de perfil clínico é uma necessidade. E a questão do idoso, né? Como o brasileiro vai encarar o envelhecimento do seu familiar, né? A gente não achou ainda um modelo de LPI, a gente copiou em algo. Aqui em São Paulo eu vejo muita cópia do modelo americano, sabe? Só que o nosso sentimento em relação à nossa família idosa não é igual ao do americano, eles são completamente diferentes da gente. E também não é igual ao do europeu, né? A gente tem um sentimento diferente de cuidar do nosso idoso em casa. E isso é uma coisa que eu acho que essas empresas ainda não enxergaram muito, mas também a gente tem que pensar um pouco como fazer esse modelo. Pensar como nós queremos envelhecer, né? Isso, Como eu quero exatamente. envelhecer, né? Eu digo assim, nós seremos esses idosos ali logo ali na frente, Exatamente, a gente está exatamente. construindo para mudar esses espaços e construir os espaços que vão nos acolher, né? Então, é um compromisso aqui de cada um de nós de construir essa ambiência para o nosso próprio futuro, né? Exatamente, é isso. Então, eu acho que isso é uma realidade já que a gente precisa encarar aí nesse país e trabalhar um pouco essa ideia do idoso, do perfil clínico, do perfil assistencial, e entender um pouco como é que isso vai acontecer nos próximos anos. Isso é uma agressão comigo, mas ainda não preciso tanto, tá certo? Parabéns, Aninha, não tem pergunta para fazer, só alegria, tá? Consegui só acompanhar, Olha não quis essa linha. atrapalhar a sua presença. Espetáculo como sempre, né? Ainda vamos aguentar mais um pouquinho, mas vamos sim, vamos cuidar dos idosos, respeitar aí, tá? Isso, exatamente, é isso, Tá bom, querido. Parabéns aí pela Obrigada, apresentação. Parabéns pela apresentação. E Obrigada. eu tenho certeza dessa continuidade maravilhosa aí da equipe. Eu estou com o celular, então eu estou acompanhando. Eu não vi mais o Bros, tá certo? Eu Acho que o Bros saiu. Mas a grande referência que você fez para ele é importante também, porque foi um incentivador de todos nós e da própria ABDH, né? Tá certo? Exatamente. Então é isso aí. Obrigada, Parabéns pela querido. apresentação. Um beijo para todos Beijo. aí. E continue cuidando dos idosos, tá certo? Nós precisamos. Tá bom, Beijo a beijo todos. grande, beijo. O Bros, eu acho que para quem não conhece, né, o Bros foi o criador da BDH junto com o Salim, né? Essa que é a verdade. E eu tenho muito orgulho da minha história na Bros, muito, muito orgulho, né? De ser uma ex-Brosete, né, que ele fala. Porque eu aprendi, acho que tudo que eu sei de saúde, eu acho que o mais legal do Bros, Doris, meninas, né, que estão aqui, é que o Bros sempre encarou o escritório de arquitetura como uma empresa. E é uma coisa que eu sempre falo para a Doris, né, que a gente precisa ensinar, porque a gente vai para a arquitetura e a gente não aprende a ser um empresário dentro da faculdade de arquitetura, a gente aprende na sofrência, essa que é a verdade, né, virar empresário nesse país, que é muito difícil ser empresário nesse país, e a gente não ensina isso nas nossas escolas, né, então, eu acho que é muito importante a gente talvez fazer uma aula na BDH, sabe, Doris, de como assim, um escritório de médio porte consegue sobreviver nesse país, fazendo projetos de arquitetura, que é uma coisa muito importante, né, de falar isso. Ana trouxe três questões aqui que eu já vou dar um spoiler. É a aula que ela falou que ela tá gravando, que ela vai gravar para a gente, que é do nosso Educa BDH, que vai ser lançado esse final de ano, então a gente já tá gravando 30 aulas, né? E, então, uma delas já está aí, a Ana já deu aí o tema da aula dela, então esperem, no final do ano a gente vai ter esse lançamento. O Educa BDH, que é a plataforma de conhecimento para todas as pessoas, que às vezes não tem condição, numa cidade interior, vir até assistir, né, na capital, uma palestra, está participando, então a gente vai ter esse conteúdo disponibilizado e qualificado para todos. A outra coisa Ana, já falei até com Carol, viu? Já convoquei Carol lá na Hospitalar. A gente vai ter uma das trilhas do Educa BDH, vão ser os escritórios PJ da BDH, então, nesse caso, vai ser a C+A falando, e outros escritórios PJs vão falar um pouquinho sobre a sua experiência como projeto,
né, o processo de projeto, o outro como um escritório internacional, o outro como faz o comercial. Então, a gente também vai ter uma trilha no Educa sobre os escritórios de arquitetura e engenharia que são associados PJ BDH, para prestigiar justamente os associados PJ, que vão falar um pouquinho sobre isso, que foi uma coisa inspirada nisso que você sempre fala, né? Então, já estamos aí também dando esse feedback que a gente vai ter isso, né? Para que os escritórios possam aprender com a própria BDH de como fazer, como organizar o seu escritório, como tem sido os escritórios. E a gente tem aqui Rita, eu queria convidar a Rita para poder fazer o convite para o ano que vem, que a Ana também falou já do nosso congresso. Então, Rita, se você quiser já fazer o convite. Claro, com o maior prazer, Doris. Assim, aproveitando que estamos falando do DFSTAR, que fica em Brasília, nosso congresso 2026, CBDH, será em Brasília, e eu gostaria muito de convidar a todos, de contar com a presença de todos, porque um dos nossos desejos, e que vai se tornar realidade, é a visita da expansão da DFSTAR, porque até lá vai estar pronta. Me sinto muito honrada de participar da coordenação desse projeto desenvolvido pelo escritório da Ana, e eu posso falar com propriedade que é um projeto muito bem feito, muito bem pensado, muito bem entregue. A gente recebe lá na Redditor cerca de 4.000 pranchas por etapas, mais ou menos, advindas do escritório, e tudo com muita qualidade. Então, eu posso dizer que de fato é isso mesmo, é tudo isso que ela apresentou. E vai ter visita ao DFSTAR. E vai ter do dia 19 a dia 21 de agosto o nosso congresso em Brasília. E as inscrições já estão abertas, então é cbdh.abdh.org.br, para quem quiser se inscrever, inscrições abertas, primeiro lote, então aproveita, associado já tem desconto também, e estudante tem desconto também. O nosso tema vai ser infraestrutura de saúde para o futuro, convergências entre tecnologia, sustentabilidade e longevidade. Então, fica o meu convite a todos, eu tenho certeza que esse congresso vai ser maravilhoso, e eu espero e conto com todos lá. Muito bem. Olha o tema aí que a Ana falou. Ai, que delícia, né? Longevidade. Gente, dá um orgulho danado saber que a gente vai fazer o 11º congresso da BDH. Olha que coisa linda! Eu vou convidar todos para abrirem a câmera, enquanto a Ana faz o fechamento, o agradecimento final. Eu queria muito agradecer em primeiro a Doris pela continuidade da gestão, está sendo maravilhoso, parabenizar vocês, está linda a gestão. E, falar do orgulho que eu tenho em fazer parte da BDH, de ter, durante todos esses anos aí, todos os anos que eu tenho participado, de ter criado tantos amigos, uma rede tão importante. Obrigada pelo convite, e obrigada a vocês por me ouvirem hoje, foi um prazer. Obrigada, Ana, muito feliz de estar você aqui, a gente quer cada vez você mais perto. E é isso que é BDH, né? Essa continuidade, essa amizade, é isso que nos faz viver, assim, que a vida não é só trabalho, a vida é amizade, e a gente reflete isso nos nossos projetos, quando a gente consegue construir isso no nosso cotidiano, né? Esse bem-estar, essa qualidade de vida é reflexo nos nossos trabalhos. Então, muito obrigado. Gente, quem é que está conseguindo ver a tela completa de todo mundo? Quem é que consegue? A minha tela não consigo também. Deixa eu ver aqui, se eu vou conseguir tirar uma foto do que eu estou conseguindo. Eu não sou muito boa nisso, você sabe, mas assim, né? Tela, quem consegue dar um print? Rita, está conseguindo ver, Rita, de todo mundo? Eu estou tentando fazer ficar todo mundo aqui, mas tá bom, a minha também está cortando. Eu estou no celular, também não consigo hoje. Na minha tela está pegando só algumas pessoas, não sei por quê. Não sei se a minha fica 16 fora. Aí fica... Mas tira aí, a primeira página e a segunda página. Tira aí, Ritinha. Bora. Sorria. Deixa eu achar. Oi? Quase. Mais uma página, tira 3. Prontinho, agora foi. Pronto. Então, gente, um abraço, boa noite para todos. Muito obrigada. Beijo. Vejo vocês Obrigada. todos. Beijos, tchau. Tchau.